A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos para a segunda parte do tema Glória, a presença manifesta de Deus. Nós vemos aqui em João capítulo 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia junto comigo, vamos discorrer aqui João capítulo 14, a partir do versículo 21. É Jesus falando aqui com seus discípulos, um pouco antes dele ser crucificado. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha a prova de amor, a demonstração de amor verdadeiro é respeitar a palavra do Senhor. Nós provamos que amamos o Senhor quando nós respeitamos a palavra de Deus. Jesus e a palavra é um só. Amém? Então muitos dizem, eu amo Jesus, mas desprezam a palavra. Então, uma prova clara de amor é respeito pela palavra. Assim como a prova clara de um marido para uma esposa que a ama é respeitando ela. Aqui diz, olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha a evidência do amor. Amém? Um respeito e estar ouvindo e guardando a palavra no coração, se mantendo no processo da graça diário, não interrompendo o propósito de Deus, né? Não fazendo com que o Espírito Santo se entristeça, mas sim permitindo que ele continue trabalhando em nosso coração. Esta é uma demonstração clara de amor por ele, não desprezando o propósito dele. Nós vemos que amamos uma pessoa quando respeitamos os pensamentos, ideias dessa pessoa, quando nós cooperamos com ela. Então aqui está, Jesus disse, se você me ama, aqui está muito claro, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Amém? Essa palavra que você está ouvindo agora, você vai guardá-la no seu coração. Você vai ouvir com a intenção de praticar. Isto é uma demonstração de amor do tipo que Deus diz que realmente é amor. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Você viu o nome da série? Glória, a presença manifesta de Deus. A palavra manifestarei a ele, enfanizo, e quer dizer a combinação de duas palavras, em e fanel, e quer dizer fazer brilhar, revelar. Manifestar a glória, fazer brilhar. O mundo está cheio da glória, mas os homens não têm olhos nem ouvidos espirituais para ver a glória. Por causa da queda, o homem perdeu isso. A serpente disse para Eva, se você desobedecer a Deus, cortar o relacionamento com Deus, você vai ter os seus olhos abertos. E foi exatamente o contrário. Os olhos dos homens foram fechados e não percebem a glória de Deus. Só percebem problemas, fraquezas, dificuldade, né? Agora, Jesus disse, se alguém me ama, eu revelarei a glória a essa pessoa. Maravilhoso, irmão. Enquanto o mundo está em trevas, Deus quer revelar a glória dele para você. Ele quer abrir os seus olhos e seus ouvidos e mostrar que ele te ama, que ele está com você. Ele quer se revelar a você e mostrar quem você é aos olhos dele. Maravilhoso, né? Então o Senhor Jesus, ele quer ter relacionamento conosco. E para isso nós precisamos permitir o processo diário da graça, não abandonando a palavra, a oração, a comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. Aqui o que nós vemos é que Jesus tem uma proposta. Ele tem realmente um chamado. E amá-lo é atender esse chamado diariamente pela graça. Não de forma fanática, mas sim com a ajuda do Espírito Santo. Aqui ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará e eu me manifestarei a ele. Aí, continuando o texto, diz assim, disse-lhe Judas, não Iscariotes, mas o outro Judas, né, Tadeu? Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então, 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Deus com letra minúscula é o diabo. Então o mundo não consegue ver Deus. O mundo só consegue ver o pecado, os problemas, as fraquezas, os defeitos, né? O mundo só vê as coisas conforme o inimigo pinta, segundo a ótica do inimigo. Mas aqui Jesus está dizendo, eu vou abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, e você vai ver o que o mundo inteiro não vê. Você vai ver a minha glória, você vai perceber que eu estou na sua vida, que eu estou presente na sua vida, que eu sou maior que os seus desafios. Isso vai produzir uma fé. A fé é essa percepção de que Deus está conosco e que Ele é maior do que tudo que estamos enfrentando. Isso é uma revelação, né? Fé é confiança em alguém que você conhece. Hebreus 11,6 diz que a fé é crer que Deus existe e que Ele nos recompensa quando nós oramos.
aqui está que nós precisamos muito dessa comunhão e dessa revelação. O inimigo, de todas as maneiras, ele quer que nós venhamos a interromper o processo da graça, a não investir diariamente, porque cada dia que nós não entregamos o nosso coração, ele vai ficando duro, insensível, cego, sabe? Nós vamos retrocedendo. Mas o contrário também é o que nós vemos aqui. Quando o homem faz o contrário de Adão e Eva e começa a se entregar diariamente à palavra, à oração, à comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, essa atmosfera vai abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais e vamos percebendo a glória de Deus, e isto vai gerar em nossa fé. A revelação da glória de Deus vai acalmar o nosso coração. Lá em 1 João 4,18 diz que o medo será substituído pela paz, pelo amor, pela fé, entende? Porque desde a queda o homem tem medo de tudo, até mesmo de Deus. Adão teve medo de Deus. Aqui o que nós estamos vendo, que essa presença manifesta, ela precisa ser percebida. E como Deus é espírito, ele é invisível, ele se revela invisivelmente ao nosso espírito e se revela visivelmente através de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que realmente ouviram ele vão realmente levar o povo até ele, porque vão dar diretrizes claras, uma pregação genuína que vai ensinar o povo a se arrepender, se converter, se preparar para perceber a Deus, né? Então Deus se revela através da igreja, diz Efésios 3,10. A igreja espiritual é aqueles que ensinam as pessoas a terem um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. A não somente valorizar, mas a buscar isto, né? Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, diz o salmista. Então, deleitar-se no Senhor, perceber o Senhor, investir tempo com o Senhor e com pessoas cheias do Espírito Santo é um benefício que a alma precisa para ser restaurada e ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus só pode ser percebida no Espírito, e o homem perdeu essa habilidade, não é? As coisas espirituais parecem loucura para o carnal. E aqui Jesus Cristo, que estava com eles fisicamente, iria ressuscitar e enviar o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, fala que o Espírito Santo foi nos dado como intérprete para abrir os nossos olhos e revelar aquilo que os olhos humanos não viram, aquilo que o coração não sentiu, não teve como o homem perceber, por causa da queda, será revelado àqueles que o amam. Então o Espírito Santo ele vai revelar quem Deus é de fato, porque desde a queda o homem interpreta Deus como insensível, ausente, desinteressado, um Deus que não se importa com o sofrimento humano, um Deus que não ouve as orações, né? Quantos cristãos que falam assim, eu estou orando, mas Deus não me escuta, Deus não quer me curar, eu estou orando, mas parece que minha oração não sobe até o teto. Parece que Deus não está me ouvindo. Entendeu? Isso é uma percepção diabólica, totalmente antibíblica. E nós precisamos restaurar verdadeiro caráter de Deus, ou seja, precisamos restaurar a percepção correta de Deus, como Deus realmente é. Porque Deus ele é mal interpretado. O homem na carne ele interpreta Deus de uma forma equivocada. Mas quando o homem ele vai saindo da dimensão da carne para a dimensão do espírito, ele começa a perceber como Deus é, como Deus pensa, como Deus vê essa pessoa, quais são os planos de Deus. E isso vai afetar as emoções, os pensamentos, vai mudar completamente a maneira da pessoa ser e pensar. Isto vai afetar para melhor, porque o homem ele está afetado pela mentira. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora a verdade vai afetar. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, como ele é uma pessoa, Jesus Cristo, não nos chama para regras, religião, rituais, mas sim um relacionamento de amor com uma pessoa, que também é a sua palavra, que também é o seu corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo, através do qual nós, cada um com um dom, vamos edificando uns aos outros. Lá em Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, ensinadores da Bíblia, visando o aperfeiçoamento da igreja. Então, a igreja, ela é edificada. Jesus disse, edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como ela é edificada? Através da graça, ela é edificada na fé, no amor, na sabedoria, no poder. Isto são coisas a ser resgatadas, o que nós chamaríamos de homem original. Você veja, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, criou o homem, fez a sua imagem e semelhança e deu domínio. Então essa imagem, semelhança e domínio é muito simples. Olha só, imagem. Que imagem você tem de Deus se ele é espírito? Deus é amor.
Então, imagem é o fruto do Espírito. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, misericórdia, mansidão, né? Humildade. Então, essa é a imagem. O fruto do Espírito Santo, o homem, desde a queda, se tornou imagem do inimigo. Impureza, mentira, ódio, soberba, avareza. É as obras da carne. Agora, imagem é devolver o fruto. Semelhança. Quando você vê Jesus nos evangelhos, ele é o nosso único modelo. É realmente o modelo verdadeiro, a expressão exata de Deus. Nós vemos que semelhança é o quê? Jesus veio com poder, irmãos. Olha só, poder e sabedoria. Ninguém poderia vencê-lo na argumentação. Quando ele abria a boca, ele tinha conhecimento profundo da Escritura. Ele é a própria palavra, né? Que tomou um corpo de carne. Então Jesus, semelhança é a sabedoria, uma pregação genuína, né? Sem adulteração, nada acrescentando, nada tirando, balanceada, mensagem completa do Espírito, sabedoria e poder. Havia na vida de Jesus sinais, eficácia para curar enfermos, libertar os cativos, consolar os tristes, prosperar os endividados, levar os pecadores ao arrependimento, né? Então, essa eficácia espiritual é o que nós chamamos de semelhança. Imagem e semelhança. Por dentro bom, por fora fiel, né? Santo e ungido. Então, o que nós vemos que Jesus Cristo, lá em Atos 10:38, vivia fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele diz assim: como o Pai é comigo, também será com vocês, né? Então, o que nós vemos, isto é, sem dúvida, o que imagem fala do nosso interior, que Deus coloca um novo querer, e semelhança o efetuar. Jesus e os primeiros discípulos, a igreja primitiva, não era uma igreja anêmica, religiosa, humana, intelectual apenas, mas era uma igreja que tinha a presença do Espírito com poder e sabedoria. Ninguém poderia resistir à sabedoria de Estevão, tanto que apedrejá-lo, porque não conseguiam contraditá-lo de tanta sabedoria. O Senhor disse que você vai abrir a tua boca e o Senhor encherá. Em 2 Samuel 23:2 diz que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha boca e no meu coração. Aqui o que vemos então, que a semelhança é o poder, os sinais, a sabedoria, a revelação da palavra, né? A doutrina pura. Isto, juntando a imagem e semelhança, vemos esse desempenho que é o domínio, que nós veremos que o homem não é vencido pela carne, não é vencido pelo diabo nem pelo mundo. A Bíblia diz: 3 inimigos do homem: o mundo, a carne e o diabo. E através do domínio nós vamos vencer a carne, que é as tentações, vamos vencer o mundo, né? Com as suas seduções, com as suas tentações, carnalidade, preguiça, mundanismo, impureza. E vamos vencer, além do mundo, da carne, vamos vencer o diabo, que opera através de pessoas para nos perseguir, nos odiar, caluniar, tentar nos prejudicar. Não é assim, irmãos? E nós seremos fiéis até a morte, não negaremos o Senhor Jesus Cristo, amando as pessoas que o diabo está usando, intercedendo por elas e perdoando elas. Aqui, continuando o texto que nós estamos discorrendo, aqui em João 14, né? Nós lemos aqui a partir do versículo 21, tá bom? E vamos continuar aqui, ó. Aquele que guarda a minha palavra é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, o mundo não pode ver Jesus porque ele não é nascido de novo. Ele não tem olhos espirituais. Esses olhos espirituais, olhos e ouvidos espirituais e o novo coração, começa quando o Espírito Santo entra numa pessoa. Quando ela nasce de novo, ela pode ver o reino dos céus. Aquele que é nascido de Deus, ele consegue ver o reino dos céus, porque o Espírito Santo revela. O Espírito Santo dá novos olhos, ouvidos, né? Um novo entendimento, um novo coração. Então essa pessoa vai sendo ungida, perceber quem é Deus. A palavra, né? Diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor, de maneira alguma seguirá estranho. Conhece o verdadeiro espírito, ela tem discernimento dos espíritos, quando é um falso profeta que está falando. Ela tem discernimento e sabedoria para poder ajudar pessoas, evangelizar. Ela tem ânimo para orar, jejuar, permanecer. Ela é mantida fiel até o fim. Não é maravilhoso, amados? O que nós vemos então é que o Espírito Santo, quando vem habitar em nós, ele nos dá a condição de entrar na dimensão espiritual da glória.
Então a graça quer nos levar para a dimensão. A graça é o seguinte, irmãos, com o sangue de Jesus nós estamos limpos, e estando limpos, né, nós podemos entrar com ousadia no Santíssimo, porque ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode vir ao Pai, senão pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos limpa com o seu sangue, e o Espírito Santo abre os nossos olhos para ver a glória, que é Deus e o seu amor por nós. O trono de Deus, a palavra de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Então, a graça, ela nos capacita a entrar na dimensão da glória, que é uma revelação progressiva, de glória em glória, de fé em fé, Provérbios 4,18. Então, o Salmo 25,14, que os segredos de Deus é para os seus amigos íntimos. À medida que nós começamos a entrar na dimensão da glória, Deus começa a se revelar cada vez mais nitidamente. E ele começa a se revelar, e isso vai afetando a nossa maneira de pensar, falar, sentir. Os temores vão dando lugar à fé, o ódio e a inimizade, o orgulho vai dando lugar ao perdão, ao amor. A impureza, o amor aos ídolos, as carnalidades, as distrações vão dando lugar a nós agora curarmos enfermos, expulsar demônio, evangelizar. Nós estamos envolvidos com Deus e com a vontade de Deus. Aqui a palavra de Deus mostra em 2 Coríntios, para nós orarmos juntos, tá bom, queridos? Em 2 Coríntios mostra como esse processo se desenrola. Através de uma comunhão, Deus encontra espaço e liberdade para se revelar. Quando você lê a Bíblia buscando comunhão com Deus, quando você vai para o culto buscando comunhão com Deus, se arrepender, se converter, se entregar em níveis mais profundos, adorá-lo de coração, agradecê-lo pelo que ele já fez, né? Se comprometer com o reino de Deus e sua justiça. Então essa é a posição. Quando nós lemos a Bíblia com o propósito correto, vamos à igreja junto com os nossos irmãos com o propósito correto. Quando nós oramos com o propósito correto, isto abre para a revelação de Deus. E aí Deus, vendo que nós estamos buscando realmente o reino de Deus e sua justiça, ele começa a se revelar. Né? A pessoa está buscando isso, Deus vai ter espaço e oportunidade para se revelar. E essa revelação de Deus e do amor de Deus nos acalma, nos faz ver quem ele realmente é, que somos amados, que somos guardados, que somos protegidos, que somos abençoados. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia também, nós vamos ler esse texto para nós orarmos juntos, né? Essa é a segunda parte do tema glória, a presença manifesta de Deus. Deus, ele quer se revelar a você, tá? Ele quer revelar a glória dele para você. E à medida que ele vai revelando a glória dele para você, você vai ficando iluminado. Ele diz, você é a luz do mundo. Certo? Conforme a luz do sol bate na lua, ela fica iluminada. Mas não é a luz dela, é a luz do sol. A lua não tem luz própria, né? Quando a Terra se interpõe entre a lua e o sol, aí é um eclipse. Faz sombra lá na lua, né? A lua fica escura. Assim somos nós, quando o mundanismo, o pecado, Isaías 59 diz assim, quando o pecado, o mundanismo, a preocupação fica entre nós e Deus, nós ficamos o quê? Nós não conseguimos ver a glória de Deus, nós não conseguimos só ver problema. O problema fica tão grandão, a fraqueza, os defeitos dos outros ficam tão grandão. Mas quando o sangue de Jesus começa a nos limpar e começamos a ver a glória de Deus, a fé toma o lugar da preocupação, a sabedoria toma o lugar dos vícios, do pecado, do mundanismo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, toma o lugar da tristeza. Então há uma substituição. Aquilo que é do diabo, que é trevas, começa a sair. Lá em João 5 diz que as trevas não prevalecem sobre a luz. Quando a luz brilha, as trevas se dissipam. As trevas só estão ali pela ausência da luz, porque as trevas são a ausência da luz. Então, à medida em que a luz do Senhor vai encontrando a nossa atenção e vai encontrando espaço para nos iluminar, nós como luz do mundo e sal da terra, Provérbios 4,18 diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais desse dia perfeito. Como que essa iluminação progressiva acontece? Vamos falar sobre isso? À medida em que eu percebo, tá? À medida que eu percebo a Deus, isso flui com as minhas palavras e com a minha imposição de mãos. Então, o quanto Deus opera primeiro em mim, Deus opera depois através de mim. A eficácia de um ministério depende do que ele está vendo. Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Todos receberam o Espírito Santo, mas Pedro e João, lá em Atos 3, disseram assim, o que nós recebemos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que significa isso? Eles percebiam a unção.
Eles não apenas receberam a presença, mas eles percebiam a presença. Então isso é revelação. Uma coisa é a glória encher a terra. Outra coisa é Isaías ver a glória de Deus, né? Porque a terra está cheia da glória de Deus. Aqui o que nós começamos a perceber a glória, essa glória começa a fluir através de nós. Então a eficácia de um ministério não é só ele falar, mas ele estar vendo e ouvindo. Testemunha é quem vê e ouve. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então testemunha não é de ouvir falar. Jó diz assim, antes eu falava só do que eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo. Enquanto Paulo não teve um encontro com o Senhor e não viu o Senhor, ele é só um religioso equivocado. Bem intencionado, mas equivocado. Né? E quando ele encontrou-se com o Senhor, ele se transformou numa nova pessoa. Portanto, a glória, à medida que ela é percebida, ela nos transforma. Nós somos transladados, nossa maneira de pensar, sentir, falar, agir, todo o nosso desempenho muda automaticamente. Conforme você o contempla, você o reflete. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que aquele que é santo vai se purificando e que um dia nós o veremos face a face, sem o véu do corpo. Porque nesse corpo não dá para ver a glória, é limitado, né? Mas um dia que nós tivermos um corpo glorificado, nós veremos a Deus como Ele é. Como Ele é. E a Bíblia diz em 1 João 3,3 que quando eu ver Deus 100% como Ele é, eu serei como Ele. Então é assim que funciona. Se eu percebo 5% de Deus, 5% da operação dele vai fluindo através da minha vida. Sabedoria, unção, o fruto do Espírito Santo. Aí se eu tenho comunhão, eu continuo permitindo que a graça vai trabalhando, O que acontece? Eu vou percebendo mais a Deus, o meu desempenho muda, melhora. Entende? É um processo. Vai conhecendo a verdade mais, a verdade vai operando mais. Então são níveis de percepção e de revelação da glória. Conforme você percebe, você se torna no seu desempenho. Vamos ver como isso está na Bíblia? 2 Coríntios. Não é que você se torna Deus, você se torna um canal de Deus. Deus é fonte, não é? Nós somos filhos de Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, mas a luz que está em nós é Jesus, né? Nós não temos luz própria. A luz que nasceu em nós é o Espírito de Deus, em vaso de barro, né? Para que a excelência do poder e a glória seja toda dele. Que ninguém pense em nós como melhor do que ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos o melhor, que é a luz, a presença de Jesus. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 3, tá? A partir do versículo 16 eu vou ler com você. 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. E aí nós vamos orar. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Então há um véu que encobre o entendimento, né? Religiosidade, a interpretação humana, a carnalidade. Então, Isaías 59 diz que nós não conseguimos ver a glória de Deus por causa do pecado, né? Mas quando um homem se volta para Deus em Cristo, o sangue de Jesus limpa. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha lá. Mas quando um se converte ao Senhor, não se converte às bênçãos, não se converte a Marta só para trabalhar na igreja. Tem gente que vai e se converte às bênçãos, outro se converte à obra. Mas aqui ele está falando de se converter ao Senhor. É ir ao culto para se derramar, para se entregar, para se comprometer com Deus, com a palavra de Deus. É agradecer o que ele já fez. Isso é verdadeiramente culto, né? Olha só. Aqui diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, ali está a liberdade. Ali o homem é liberto, a liberdade de perceber a Deus, a liberdade de vencer a carne, a liberdade de vencer o diabo que está cegando o mundo inteiro com o medo, com o mundanismo, com a carnalidade. Então, quando a glória de Deus vem e nós percebemos a glória de Deus, nós somos libertos. Nós somos libertos da mentira, da doença, da escravidão da dívida, do pecado, de tudo aquilo que é do diabo. Amém, irmãos? Olha só. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito, ali é a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, amém? Porque o sangue de Jesus nos limpou. Refletimos como um espelho. Então é como um espelho, o que você contempla, você reflete. Você na frente do espelho, o que você vê ali é o que foi refletido nele. Então assim nós, diante da presença da glória de Deus, conforme eu contemplo a glória de Deus, isso se torna o meu desempenho, minhas palavras, a imposição de mãos, a unção, isto é, o fluir
Deus opera em mim, depois ele opera através de mim. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. É a glória do Senhor, não é a nossa glória. A glória do Senhor, como diz Colossenses 1:27, é Cristo em nós, esperança da glória, a presença do Espírito. Ó, a glória do Senhor. Somos transformados, né? Essa palavra transformado, metamorfos, é mudar de morfo. Mudar de forma. Morfo é forma. Então, Jesus se metamorfoseou, ou seja, ele mudou de forma. Lá no Monte de Transfiguração, ele brilhou, as roupas ficou brancas e seu rosto brilhou. O que é isso? É mudar de forma, é não se conformar, mas ser transformado, como diz em Romanos 12. A mesma palavra é usada no grego. Metamorfos, mudar de forma, não ser como a forma que o homem é desde a queda, é mudar de forma. Vai mudando a forma, ó, de carnal para espiritual, de egoísta e avarento para generoso, de briguento para perdoador, de preguiçoso para produtivo. Aqui está, ó, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, né? Romanos 8:29, diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhante a Jesus, como pelo Espírito do Senhor. Então, o trabalhar do Espírito, ele é progressivo. Se não for interrompido, cada dia ficaremos mais parecidos com o Senhor, manso e humilde. E não seremos deuses, e não seremos substitutos de Deus, seremos canais de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele nos deu a fé e nos deu o poder de ser canais, através dos quais ele confirma a nossa fé com sinais, prodígios e maravilhas e milagres, como ele fez na igreja primitiva. Uma igreja cheia de poder, sabedoria, amor, né? Boas obras. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra e que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, nos levando a estarmos apegados no Senhor, a valorizarmos o Senhor, a sua palavra, a investirmos tempo com pessoas cheias do Espírito Santo. Tua palavra diz, anda com os sábios e serás sábio. Obrigado por essa série, glória à presença manifesta de Deus, do Senhor. Continua se revelando a nós e dando-nos fome e sede da tua presença, o desejo de continuar diante de ti, contemplando, recebendo esses raios saradores do seu amor, através do qual nós vamos ficando cada vez mais amando o Senhor e amando as pessoas em Cristo, no Espírito, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que participou dessa live. Daqui a pouco esse vídeo estará disponível, você pode assistir de novo, tá bom? Você que perdeu um pedaço. Também ele estará no YouTube e estará também aqui na minha página do Facebook, vai ter um ícone do Google Drive, né? Ali vai ficar as 5 partes em áudio, para você poder acompanhar em áudio também ou poder compartilhar com alguma pessoa. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço. Foi muito bom compartilhar o pão celestial, o maná do céu. Nós comemos essa comida e ficamos fortes, a nossa fé deslancha e estamos aí brilhando e as trevas já fugiram, já saíram da nossa vida, da nossa família. Seja abençoado, todas as trevas saiam para longe em nome de Jesus. Amém?